Bom dia então, meus irmãos. Vamos começar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais este dia, Senhor, e pedimos o teu auxílio, o teu Santo Espírito agora, para que possamos ler a tua palavra, estudar os teus ensinos, compreender, Senhor, também o que diversas pessoas já estudaram e nos ensinaram, Senhor, nos ensinam sobre a tua igreja, sobre a doutrina, Senhor, da tua igreja, Senhor, que possamos compreender o teu corpo, saibamos discernir, Senhor, o teu corpo e possamos congregarmos, Senhor, juntos, auxiliarmos uns aos outros, vivermos realmente em comunhão, edificando uns aos outros, Senhor, nos exortando e crescendo assim juntos, Senhor, em graça diante de Ti, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, o que a gente viu domingo passado? A pergunta de sempre. A gente terminou as marcas, né? As 3 marcas, né? Então, quais são as 3 marcas mesmo? Verdade, né? Que seria a pregação da palavra de Deus, né? Fiel da sã doutrina. Disciplina e a correta administração dos sacramentos. A gente começou a ver a relação da igreja com o mundo, né? Aí o primeiro ponto que a gente viu foi qual mesmo? Que a igreja não substitui Cristo. Então a igreja não substitui a Cristo. A igreja não é a fonte das bênçãos espirituais, como muitas denominações de igrejas, inclusive antigas, para não falar católica, apostólica, romana, afirmam. Então a igreja não substitui a Cristo, não tem o poder de Cristo, não é ela que salva. Isso vem, a fonte de tudo isso é Cristo. A gente não pode usurpar a autoridade de Cristo. Por mais que Cristo nos outorga uma certa autoridade, em nome dele, nós não tomamos essa autoridade para nós e fazemos o que nós bem entendermos e achamos que a salvação está em nós. Certo? Então, o segundo ponto é que a igreja também não substitui o Espírito Santo. Certo? Então, a terceira pessoa da Trindade também que desceu, a gente viu que era importante e necessário que Jesus subisse para que pudesse vier o Espírito Santo, que agora habita em cada um dos seus eleitos. Certo? Então, isso é importante para a gente, foi necessário e por isso nos alegramos com a ascensão de Cristo. Ele não está conosco em pessoa, que seria também na sua carne como homem limitado. O Espírito Santo agora está em cada um de nós, para o nosso benefício. E a igreja não substitui o Espírito Santo. Certo? A igreja ela foi designada para ser um instrumento do Espírito Santo, nas mãos do Espírito Santo. Ela não vai substituir o Espírito Santo. Ou seja, as provisões exteriores que Deus fez na igreja, como a gente viu, ministração da palavra de Deus, dos sacramentos, o governo, a administração, tudo isso, elas estão separadas, de certa maneira, do poder do Espírito Santo, do poder sobrenatural do Espírito Santo. Por exemplo, quando a gente fala dos sacramentos, a gente fala que é o quê? O batismo, a Santa Ceia é o quê? É um sinal visível do quê? Do quê? Então, é um sinal visível, os sacramentos são sinais visíveis do poder invisível do Espírito Santo, da administração dessa graça, dessa bênção. Então, a igreja em si ela não vai tomar o lugar do Espírito Santo e está, de certa maneira, separado desse poder. O Espírito Santo usa através disso, tanto que o batismo, simplesmente o ato de batizar, a gente fala que não salva. Porque é um sinal visível que a gente administra a todos que professam, mas tem os hipócritas e tudo mais que entra também. Eles não receberam a bênção, que é invisível, a graça invisível de Deus. Certo? Então a igreja não vai substituir o Espírito Santo e não vai ter esse poder nos seus atos exteriores, externos, visíveis. Certo? Então a igreja nunca substituirá o Espírito Santo e o poder que realmente está no Espírito Santo. Não está na igreja e nos seus atos. Então os atos vão simbolizar o poder que é administrado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo usa a igreja, é um instrumento, não o contrário. É como a gente falou lá da simonia, do Simão, né, que queria comprar o dom do Espírito Santo, de distribuir o Espírito Santo e tudo mais, e não é assim que funciona. É quem comanda quem. Então o Espírito Santo é o que está usando a igreja. Então
Então, apesar das provisões que Deus fez na igreja serem, entre aspas, meramente exteriores, o que não é meramente no sentido de denegrir, mas sem o Espírito Santo realmente não vale nada, exteriores, os benefícios delas são a ligação misteriosa que tem com o poder e a presença da terceira pessoa da Trindade. Então, existe essa ligação misteriosa que confere realmente um benefício tremendo aos sacramentos. Então, não são coisas que a gente faz, não um ritual qualquer que a gente faz. Porque está misteriosamente ligado à terceira pessoa da Trindade. São meios de graça. Tanto a pregação da palavra de Deus, os sacramentos e tantos outros, são meios que o Espírito Santo usa esses instrumentos para nos encher de graça, de conhecimento, da verdade de Deus, nos edificar. Então a igreja nunca vai substituir o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja não é absolutamente nada. Então essas provisões exteriores são esses meios ordinários, comuns que o Espírito Santo usa para nos ajudar, para nos auxiliar, para fluir o seu poder sobre nós, a sua graça divina e sobrenatural a cada um dos eleitos de Deus. Certo? Então não confunda quem que é instrumento de quem. Certo? O Espírito Santo, de novo, ele não é simplesmente um poder. É uma pessoa divina, que deve ser adorada e respeitada como Deus. E essa pessoa vai, através desses meios ordinários, fluir o seu poder para nós. A sua graça, o seu conhecimento, os seus benefícios que nos atingem através desses meios ordinários. A palavra de Deus, por exemplo, ela vista como ensino humano, ela é útil, não é? Mesmo a parte do Espírito Santo, não tem como negar que é um benefício tremendo para todos que têm ela em sua mão. Todos que estudam ela. Mesmo sem o Espírito Santo, a palavra de Deus é um benefício gigantesco, porque é a verdade de Deus. Mas sem o Espírito Santo, ela ainda está muito aquém do que ela deveria ser. Então, a palavra de Deus, ela pode gerar instrução e desenvolvimento, que vai beneficiar a sociedade como um todo, mesmo a parte do Espírito Santo, mas é pelo Espírito Santo que a gente vai realmente ter essa palavra em nosso coração. Vai realmente aceitar o que ela diz. Então, é pela leitura influenciada pelo poder sobrenatural do Espírito Santo que nós seremos iluminados, informados e convencidos de que isso realmente é verdade. Lembrando que a fé a gente separa em algumas partes. A gente tem a informação, a notícia lá. A gente tem o ascensus lá, que a gente realmente entende que aquilo é verdade, aceita a argumentação, por assim dizer, mas tem uma terceira parte, que seria esqueci o latim lá, seria o fitúcia, que é realmente você crer e confiar. Confiar, diferente da crença que os demônios têm, a gente tem uma confiança naquela verdade que a gente reconheceu como verdade, que chegou através de uma informação. Então é necessário pregar a palavra, né? Sem a informação, sem a notícia, não tem como crer. É preciso ter o ascensus lá, aceitar que aquilo é verdade, e precisa de algo a mais, que é o convencimento, onde o convencimento, não simplesmente convencimento, mas a confiança, onde você deposita realmente a sua vida completa, aquela verdade, aquela notícia. E a leitura da palavra de Deus, então, precisa do Espírito Santo para tudo isso. Sem o Espírito Santo, a gente não vai chegar a todo esse nível de fé verdadeira. Vamos abrir lá em Mateus 16, 17, que é um texto que talvez não é exatamente esse que vocês estão pensando, que quando a gente fala de convencimento, o primeiro texto que vocês pensam seria o qual? O Espírito Santo vai trazer o quê? Vai nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, né? Esse aqui é um outro texto, que é Mateus 16, 17. Quem achou lá pode ler, por favor? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então, o que Jesus está falando aqui? Primeiro, esse texto, quando a gente fala de eclesiologia, ele é fundamental. A gente está falando o quê? Um pouco antes é quando Jesus pergunta, né, quem dizeis que eu sou? Onde Pedro responde o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre essa verdade, sobre essa declaração, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é fundamentada nesta verdade. Então aqui a gente tem o ponto em que muitos afirmam ser o princípio da igreja.
certo? O momento em que a igreja realmente começou. E aqui o que Jesus fala logo em seguida, depois dessa confissão de Pedro, dos apóstolos lá, é que todo esse conhecimento não foi revelado por carne e sangue. Certo? Esse conhecimento, essa confissão, ela não deriva da sua sabedoria humana. Ela precisa de algo mais. Isso foi revelado a Pedro não porque ele era sábio, não porque ele teve realmente o clique, era bom ou qualquer coisa nesse sentido, mas porque foi revelado pelo Pai, foi pelo Espírito Santo. E aqui o Jonathan Edwards tem um sermão que o título dele é gigantesco, que eu não lembro, que era alguma coisa como a luz divina imediatamente impressa na mente humana pelo Espírito Santo. É um baita de um título, que é um sermão ótimo também falar nisso, né? Quem puder ler, acho que tem em português. Onde ele fala sobre isso, sobre a revelação de Deus, como é necessário Deus para tudo, na verdade, qualquer conhecimento, especialmente para a palavra dele. É onde Deus seria realmente a luz pelo qual a gente consegue ver as coisas e interpretar aquilo lá. Sem Deus, não poderia ter conhecimento no mundo. E sem o Espírito Santo, não pode ter o conhecimento verdadeiro das palavras de Deus. Então, de novo, a palavra de Deus, vista só como ensino humano, ela realmente é útil, mas ela precisa do Espírito Santo para realmente chegar no coração da pessoa. E a igreja nunca vai substituir o papel do Espírito Santo, o poder sobrenatural que flui somente do Espírito Santo. Então a igreja jamais poderá substituir o Espírito Santo. Os sacramentos também, eles deixam de ser apenas símbolos, mas quando tem a ligação com o Espírito Santo, eles se tornam realmente selos. Onde nós estamos agora definitivamente selados com o penhor do Espírito Santo como propriedade de Deus, né, como eleitos de Deus. Então a gente precisa dessa ligação sobrenatural e a igreja é só um instrumento, nada mais. Todo o poder flui da terceira pessoa da Trindade. Então ninguém pode afirmar que tem o poder, ou qualquer coisa nesse sentido, que o ritual externo realmente é o que importa. E a autoridade da igreja, então, quando ela está unida ao Espírito Santo, constrangerá o membro a uma obediência para com Deus. Então, a autoridade da igreja também, ela depende do Espírito Santo para constranger realmente os membros a obedecerem a palavra de Deus. Nem sequer a autoridade pode ter algum efeito benéfico na pessoa sem o Espírito Santo. Que é o que acontece normalmente quando a gente disciplina. A gente disciplina para quê? Para que a pessoa se constranja e volte para Deus. Sem o Espírito Santo, o que vai acontecer com a pessoa que foi disciplinada? Vai sair xingando todo mundo. E nunca mais vai voltar e nunca mais vai pisar. Porque foi ofendida. Sem o Espírito Santo, ela não vai ser convencida do erro que ela estava. Então, toda autoridade, todo constrangimento que realmente produz edificação, fruto de justiça, toda disciplina que vai produzir justiça, depende dessa ligação com o Espírito Santo. Então, tudo na igreja depende dessa ligação com o Espírito Santo. Sem ele, são somente rituais frívolos. Tudo bem? Então, a igreja ligada ao Espírito Santo se torna realmente um poder vivo espiritual na alma dos seus membros. Então, a igreja com o Espírito Santo vai realmente atuar na vida dos membros. Sim? Se a finalidade é apresentar Deus? Então, a finalidade, o objetivo principal seria a pregação da palavra, testemunhar, pregar o evangelho. Onde nisso a gente vai ter a edificação do corpo, a gente vai ter a questão da disciplina, dos ensinos, da doutrina, e vai ser apresentado em detalhes quem é Deus e como você deve viver. E para ficar nessa comunhão tem também todas as questões do que é benéfico para o bem-estar da igreja, como disciplina, onde a gente não permite que os crentes vivam de modo contrário à palavra de Deus. Então é necessário ensinar, doutrina e correção. Porque através da igreja que a gente vai saber que realmente Deus é Deus. Apresentado para nós. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a apresentação que está fazendo para que nós possamos realmente viver uma vida consagrada.
como a gente falou antes, não existe salvação ordinária, né, comum fora da igreja. É claro que a gente vai ter casos de missões e tudo mais, onde ele vai conhecer através de um missionário, de alguém que está pregando a palavra, vai ter alguém ensinando. Mas em meios ordinários, quando tem igrejas e tudo mais, a gente espera que os eleitos realmente venham para os lugares onde é ensinada a palavra de Deus. Como Jesus falou lá em João 10, que as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Então eles precisam estar em uma igreja. A gente discutiu também sobre a necessidade de estar em uma igreja, como é incoerente que Cristo mande professar publicamente a fé, confessar, e um crente simplesmente estar isolado ou escondido do mundo. Isso não é condizente com o que Cristo realmente manda que aquela pessoa faça e o que seja bom para ela. Então é necessário membresia, igreja, tudo isso a gente discutiu sobre a importância e relevância disso, como mandamento divino também. Não deixar eu de congregar como é costume de alguns, né, que está lá em Hebreus 10, se não me engano. É isso? Tudo bem? Mais alguma questão? Muito bem. A teoria lá papista também, ela afirma que a eficácia das ordenanças e dos sacramentos estão neles mesmos, que a gente nega, que eles falam da salvação sobre essa via sacramental. Então a gente nega que a eficácia está nele, mas está na terceira pessoa da Trindade que realmente derrama a graça de Deus sobre nós. E isso independeria, por exemplo, do estado espiritual e da fé daqueles que fazem uso dos sacramentos da igreja. E a gente, de novo, nega isso. A gente pode batizar a pessoa, a gente pode dar a Santa Ceia até a morte dela, pode ministrar a palavra, mas o estado espiritual dela é o que realmente importa. Quando ela estar diante de Deus, ficar lá diante de Deus, do tribunal de Deus, Deus vai cobrar o que realmente ela creu. Se não creu em Cristo, se a justiça não foi imputada àquela pessoa, não importa quantas vezes ela recebeu o batismo e a Santa Ceia, vai igual para o inferno. Então não depende do ritual, depende sim da pessoa, né? Do Espírito Santo na pessoa, certo? Então a eficácia não está no ritual, que é o que eles falam opus operato, né? A obra feita, né? Tem o efeito nela mesmo, e a gente nega firmemente isso. Então o Espírito Santo deixa de ser a fonte direta de toda vida e virtude e passa a ser as ordenanças. Os rituais passam a ser realmente a fonte de toda vida e virtude e acabam sendo, então, amuletos. Então, a gente tem que correr para batizar, porque vai que morre antes. E todas aquelas questões de preocupação dos rituais externos que passaram a ser amuletos e não simplesmente sinais do que o Espírito Santo faz. Certo? Então, alguém pode ser salvo sem ser batizado? Pode. Pode. Não negamos isso. Sim. Essa pergunta também é um texto de Marcos, se não me engano, 16, que crê que foi batizado será salvo. A gente tem que olhar para o todo, né? Por exemplo, a gente tem uma resposta dessa, por exemplo, lá não na cruz, né? Hoje mesmo está no Paris, ele não desceu, não foi batizado, né? É claro que nós, quando entendemos, nos arrependemos e vivemos para Cristo, né? A gente entende que os sacramentos fazem parte da vida cristã e por isso nós realizamos, né? Nós não podemos pegar textos isolados e fazer disso uma verdade para uma vida cristã. Aquela questão que eu acho super complicada de entender e explicar, que é você deve cumprir os mandamentos de Deus? É claro, mas é isso que vai te salvar? Você deve cumprir para a salvação? Não. Então tem essa questão do que realmente é o essencial para a salvação, é confessar a Cristo com a sua boca, crer no seu coração, do que o que você deve fazer depois que você crê. Então, batismo salva? Não. Você deve batizar? Claro que sim. É uma ordenança de Deus. Isso demonstra que você realmente foi salvo, eleito e está sujeito a quem é o cabeça. Então, não é isso que salva, não, mas isso auxilia na sua certeza da fé. Então, é preciso fazer essas coisas que Cristo mandou, porque você agora está debaixo de Cristo, reconhece Ele como a sua autoridade. Não tem como você afirmar ser de Cristo e ignorar. Crer e observar, né? Tudo quando ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. A gente precisa obedecer a Cristo. Tudo bem? Muito bem, então terceiro e último lugar dessa parte em relação ao mundo é que a igreja foi designada para a comunhão dos cristãos uns com os outros e não para ser um substituto da comunhão com
Cristo. Então a igreja é um lugar onde nós temos comunhão uns com os outros, mas a gente ainda tem um relacionamento individual com o nosso Salvador, pessoal, melhor dizendo, né? Um relacionamento pessoal com Cristo, nosso Salvador. Então o cristianismo, como nós vimos, não é apenas individual, eu e Cristo, e não importa mais nada, e fico escondido no mundo, mas ele também é social. E a igreja não vai substituir a questão do individual, do pessoal com Cristo, mas é necessário também o social. Nós não fomos criados para vivermos isolados na nossa caverna, afirmando que somos crentes e estamos obedecendo. No nosso monastério, né, como já foi falado, escondido lá no topo da montanha, mais perto de Deus e longe de todo o pecado do mundo, porque a gente sabe que o pecado não está simplesmente na sociedade decaída, mas em cada um de nós, no nosso coração, e precisamos lutar contra isso. E só pelo lavar regenerador do Espírito Santo que realmente somos purificados do pecado. Então, o cristianismo individual ele não deve ser substituído ou deixado de lado, de forma alguma. Como a gente falou, a gente tem que buscar sempre o nosso relacionamento pessoal com Deus, direto, no nosso dia a dia, nas nossas devocionais individuais, nas nossas orações diárias. Tudo isso é necessário e importante. Mas tudo isso, todo esse relacionamento pessoal com Deus, ele vai se desenvolver e ampliar quando a gente está também em comunhão, vivendo com os eleitos de Deus. Vai expandir essa união e relacionamento quando a gente tem outros cristãos, quando nós conversamos com outros cristãos, quando nós mantemos relacionamentos sadios com outras pessoas que professam a mesma fé que nós professamos, que buscam viver o mesmo padrão de vida que nós queremos viver. Então é necessário essa vida em sociedade para que a nossa vida pessoal com Deus se aprimore. É necessário, não é simplesmente importante, mas é necessário. A própria natureza do homem exige isso, essa comunhão com outros homens, para que a gente possa desenvolver todas as nossas faculdades, todos os poderes do nosso ser. Não existe... A gente está falando, acho que era o Murilo falando como os filhos mais novos acabam aprendendo muito rápido, especialmente as coisas que não devem, mas como todo bom pecador, a gente não precisa nem ensinar o que não deve, não precisa nem ter um irmão como professor que já vai aprender. Mas quando tem essa comunhão, as faculdades são desenvolvidas de uma forma muito mais aprimorada. Não só as coisas para o errado, para o mal, mas também as coisas para o bem. Então, quando a gente vive em comunhão, as nossas habilidades, as nossas capacidades são realmente desenvolvidas. A nossa capacidade de ter compaixão com os outros, de auxiliar e exortar e aprender também a receber a exortação. Tudo isso só pode ser feito em comunhão com outros. Então não tem como você desenvolver todo o seu potencial sozinho. O ser humano não foi feito desta maneira. Certo? Não importa, pode colocar numa biblioteca com todos os conhecimentos mais importantes do mundo, sozinho não será completamente desenvolvido. Até na questão de interpretação das Escrituras, nós precisamos conhecer o que as outras pessoas estão pensando também, interpretando o que todas as pessoas do passado já estudaram sobre aquilo lá para que a gente realmente chegue na verdade. Porque nós somos, não importa quão bom você seja, você ainda é falho. Precisa de alguém para te colocar no caminho. Muitas vezes a gente se desvia e não percebe. Então é necessário. O ferro com ferro se afia, né? A gente precisa de outras pessoas para nos colocarem no prumo. Então é importante, como eu falei de novo, uma das escolhas mais importantes que a gente tem é a igreja. Por quê? Para ter essa comunhão nas nossas faculdades realmente plenamente desenvolvidas, as que realmente importam. Né? Então, comunhão é extremamente necessária. Tudo bem? Então, pela doutrina papista, um pecador ele só se torna enxertado em Cristo, na videira verdadeira, apenas e unicamente por ser primeiro enxertado na comunidade exterior dos cristãos. E nós, de novo, negamos isso. Então, precisa ter a membresia na igreja visível para depois ter a membresia na igreja invisível. Ele só vai estar unido a Cristo se realmente se unir à igreja católica, apostólica, romana. E não é assim que funciona, como nós falamos já várias vezes. Não é assim que o Espírito Santo opera. É claro que as pessoas vão para uma igreja fiel, depois que são convertidas, mas elas são unidas a Cristo pelo Espírito Santo. E são eleitas, na verdade, quando? Antes da fundação do mundo.
Tá? Então, para ser membro da igreja invisível, como a gente falou na aula passada, se não me engano, seu nome tem que estar escrito no livro da vida, que foi escrito já por Deus antes da fundação do mundo. Então, nada é mais contrário ao evangelho que nos une de forma direta e imediata a Cristo do que essa ideia de estar enxertado primeiro a uma comunidade visível. Então, nós temos vida e perdão quando de forma individual nos aproximamos dele. Até quando nós realmente nos jogamos diante da cruz de Cristo de forma individual, é que nós realmente temos o perdão dos nossos pecados, que nós temos a vida que ele oferece a nós, quando nós, através do seu Espírito, da fé que ele deu e opera em nós, nos chegamos diante dele. Independente de quem está no nosso meio, independente de quem eram nossos pais, independente da fé das pessoas que estão ao nosso redor. É quando nós nos aproximamos de Cristo que recebemos de fato, nos apropriamos, como a gente fala nos nossos símbolos, nos apropriamos da fé, dos benefícios da salvação. Então, a salvação é individual. Não importa a sua linhagem, a salvação sempre será individual. Quem crer será salvo. A alma que se aproximar de Deus será salva. E a alma que pecar, não importa do pai, que é Ezequiel 16 ou 18, né? Não importa os pais, a alma que pecar só vai morrer. Se o pai pecou, não é o filho que vai receber isso. E se o filho pecou, não importa a santidade do pai, ele vai pagar por aquilo. Então vai ser sempre individual. Não foram porque meus pais comeram uvas verdes que meus dentes empotaram. Ou o contrário, né? Não lembro o ditado lá que Deus fala, não, jamais seja dito esse ditado entre vocês. Então tudo bem? Isso é contrário ao evangelho. Essa afirmação é completamente contrária ao evangelho, acaba sendo um substituto para essa união com Cristo. A igreja não é substituto, não substitui essa união misteriosa do crente com Cristo. Certo? Tudo bem, tem? Então a gente passa por uma parte um pouquinho diferente, que é a igreja em sua relação com o Estado, com o governo civil. Então a igreja possui certa ordem, governo e administração para o propósito principal do progresso e bem-estar espiritual de seus membros. Certo? Como a gente já discutiu um pouco isso. Embora ela não deve deixar de lado os interesses temporais da comunidade. E quando eu falo temporais, mais no sentido do aqui e agora. Vestimentas, alimento, as necessidades do aqui e agora. Então, quando eu falo temporal, seria nesse sentido. Então, ela não deve deixar de lado essas necessidades temporais. Mas o objetivo primário dela é o bem-estar espiritual dos membros. Não o que está passando aqui no físico, no aqui e agora. Mas sim o eterno. O Estado, porém, ele também tem certa autoridade, poder, sistema, governo, estabelecidos com o propósito dos interesses temporais da comunidade. Quais são os interesses do Estado? O bem-estar atual da sociedade, de como eles estão se alimentando, se vestindo, das riquezas, dos bens, da saúde do povo. Esse é deveria ser o interesse do Estado. Certo? Quando a sociedade se une e estabelece sobre si um governo sobre eles, é para cuidar disso. Certo? A gente vai falar, a gente vai chegar em Romanos 13 e tudo isso também. Então, esse é o objetivo. Embora ela não deixe de cuidar também, indiretamente, dos benefícios mais elevados de seus membros. Quando a gente tem tudo isso cuidado, a gente pode almejar coisas superiores. Certo? Quando a gente consegue trabalhar para ter alimento, vestimenta e tudo mais, a gente consegue almejar também outras alegrias, outros benefícios que são superiores a esses meramente temporais, por assim dizer. O que inclui aqui, obviamente, os propósitos religiosos dos seus membros, da sociedade, certo? Espirituais, por assim dizer. Mas o objetivo primário é o temporal, certo? Justiça, para que os membros daquela sociedade não se matem, possam ter relacionamentos, fazer acordos, comércio e tudo mais. Certo? Então, são duas instituições com os objetivos primários diferentes. A pergunta, então, é como que se relacionam essas duas instituições? Afinal, são duas instituições, certo? Estado
e igreja. Então, as duas instituições, aí tem algumas perguntas, né? As duas instituições são essencialmente uma ou elas são diferentes e independentes? A gente pode dissolver uma na outra e ter simplesmente uma delas comandando tudo, né? Ou uma está subordinada à outra. Por exemplo, a igreja, o Estado se subordina à igreja, a igreja está acima, que seria a teoria mais papista, né? Onde a igreja tem, por ter os interesses maiores, mais elevados, espirituais e eternos, ela tem autoridade sobre todas as coisas aqui na Terra também. Que a gente viu essa teoria se desenvolvendo ao longo da história da Igreja Católica, né? Então a igreja comanda e intervém em todas as coisas, desde o ensino da família, todas as coisas, todos os detalhes menores até quem é o rei, né? Então levanta e derruba reis. Então essa seria um pouco para o lado da teoria papista, onde o rei da igreja, né, a monarquia, que seria o Papa, está acima dos reis terrenos e temporais. Ou então a igreja subordinada ao Estado, que seria uma teoria chamada de erastiana, que o Estado realmente é que comanda e toda a igreja depende da autoridade que flui do Estado. Então, o Estado é que realmente tem o poder e autoriza ou não. Onde a gente pode trazer discussões até relevantes. Quando a gente teve na pandemia, por exemplo, o Estado tem autoridade para fechar igrejas e coisas assim. É uma discussão que a gente precisa entender o relacionamento da igreja com o Estado. Até onde o Estado pode falar alguma coisa para a igreja. E até onde a igreja pode falar alguma coisa para o Estado. Qual que é a jurisdição de cada um. Então a gente precisa entender como que funcionam essas instituições e qual relacionamento podem ter essas duas instituições. Então, se são diferentes e independentes, tem alguma base para que se torne possível fazer uma aliança entre as duas? É possível ter uma aliança comum entre as duas, sem com isso sacrificar seu caráter independente ou função pública, promovendo assim certos fins comuns? A gente pode se unir com o Estado para algum fim comum? É justificável? Então a gente vai ver isso. Então a primeira parte é a distinção, né? Vamos deixar claro primeiro, provar que existe essa distinção essencial, essa independência mútua de igreja e Estado, que a gente discute já há muito tempo, né? A igreja está separada do Estado. Porém, nenhum dos dois estão separados de quem? De Deus. Certo? Então a gente precisa entender um pouco isso. Então, em primeiro lugar, as duas instituições são essencialmente distintas em consideração às suas origens. O Estado, ele tem sua origem em quem? A gente viu que a igreja é uma instituição divina, ordenada diretamente por Cristo. E o Estado? Também tem sua origem em Deus. Ordenada pelo Pai, por Deus, como soberano e governante universal. E isso está lá em Romanos 13, abram lá já. E provavelmente vocês sempre abriram nesse texto quando se discutia assuntos como esse. Romanos 13, 1. Lá fala que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, essas autoridades que estão sobre nós foram instituídas, estabelecidas pelo próprio Deus. Então, estejamos sujeitos a ela, porque elas têm a sua fonte de autoridade em Deus. Certo? Então, elas também têm sua origem em Deus. Porém, as origens são distintas. A gente vai discutir agora, né? Então, o governo civil tem seu fundamento na natureza e não na graça divina de Deus. Então, simplesmente a origem é divina, mas na natureza. Seu propósito, portanto, é para as sociedades como um todo, todas as nações, como se fosse um mandato realmente natural da criação. Deus, pela sua soberania e governo universal, decreta de forma natural que todas as sociedades tenham esse governo também. Então, o fundamento é na natureza, certo? Na própria natureza de Deus, não na sua graça. Então, o propósito é para todos, né? Quer sejam nações cristãs ou não. É um decreto universal, por assim dizer. Ou uma forma, né? Um mandado universal de Deus para todos os homens. Certo? A sua origem é natural, não é graça. Então, por ser uma indicação divina, em seu caráter de soberano universal, a autoridade do Estado e o dever do povo independem de suas crenças.
Certo? Sim. Quando a gente fala graça, a gente está falando de algo diferente que Deus fez. Como, por exemplo, a nossa salvação. É pela graça de Deus, onde Ele atua de forma diferente, distinta do que é o natural e ordinário. Certo? Quando a gente fala natureza, a gente fala basicamente de como Ele criou as coisas. Então, como é que Ele criou o ser humano? Como é que Ele criou a natureza? Como é que Ele criou as coisas? Quando a gente fala um mandado natural, como para toda criatura, ter casamento, serem fecundos, encher a terra, desenvolver a sociedade, a natureza, as civilizações e tudo mais, a gente está falando algo que é natural, como criação, que é para todos os homens. Eu posso entender que está na essência? Na essência de quem um homem é, isso. De quem Deus é também. E a graça, de certa maneira, ela não se aplica a todos os homens. É algo que Ele distribui para alguns. Ele distribui, né, justiça para todos, ou para quase todos, e para alguns Ele vai distribuir a sua graça. Então, quando a gente fala natural, natureza, criacional, a gente está falando algo que se refere a todos os homens, independente da crença deles. Porque é como Deus fez para todo mundo. Certo? Agora, a igreja ela não é para todo mundo. A igreja não é para todos os seres humanos, somente para aqueles que realmente confessam a Cristo como Senhor e Salvador, que recebeu da graça de Deus. Por mais que ainda tenham crentes hipócritas, o propósito da igreja é para os seus eleitos. O inimigo que veio e lançou o joio. Mas o propósito é um propósito de graça. Então a gente faz essa separação. Então os governos, tudo depende da natureza. Então uma indicação divina, independente das suas crenças, certo? Então não importa se quem está acima de nós, no nosso governo, é cristão ou não. E não importa se a gente está governando, quem está abaixo de nós é cristão ou não. Isso é algo que Deus fez aqui, como Ele fala, né? Que sejamos sujeitos a todas as autoridades que foram instituídas por Ele. Então os direitos e deveres das duas partes, Estado e povo, são tão válidos e obrigatórios, quer seja uma nação cristã ou não. Então se a gente está numa nação cristã, nós devemos obedecer às autoridades. Se nós estamos numa nação que é confessionalmente muçulmana, por exemplo, devemos obedecer às autoridades. É claro, com os limites que a gente já discutiu várias vezes, de não negarem a autoridade de Deus e o que Ele manda para nós, como igreja e tudo mais. Mas nós precisamos estar sujeitos às autoridades. Então, se estamos numa nação que se diz laica, se é possível, nós ainda devemos estar sujeitos às autoridades, por mais que eles sejam alheios à nossa fé, certo? Ou contrários e opostos à nossa fé. Nós precisamos estar sujeitos a eles enquanto eles não nos obrigarem a fazer coisas que Deus nega, certo? Então nós precisamos estar sujeitos a ele, independente da crença. Então, tanto o Estado, os governantes, eles têm o dever de cuidar das necessidades temporais, não importa se eles são cristãos ou não, eles têm esse dever para com Deus e vão responder isso. Então, todos que foram eleitos, todos que têm qualquer poder político, vão responder a Deus pelo uso desse poder. Se eles realmente glorificaram a Deus e honraram o nome de Deus no exercício desse poder ou não. E quem está debaixo, mesma coisa. Precisamos responder a Deus pela sujeição a essa autoridade que foi instituída por Ele ou pela rebeldia. Certo? A igreja já tem o seu fundamento na graça e não na natureza. Não é algo para todos. É algo que Deus interveio na história da raça humana com a sua graça, seu poder e salvou alguns. Então, seu escopo é limitado. Não é simplesmente as nações ou as nações que não são cristãs, mas seu escopo é limitado só. Igreja, normalmente a gente tem, pelo menos de forma oficial, em nações que permitem isso, que professam publicamente, mesmo que o governo em si não professe publicamente, mas onde vários membros professam publicamente a fé e podem professar. Claro que em nações opostas à fé, a gente pode ter igrejas, como que fala? Não é subterrâneas, escondidas, né? Underground lá, como que é? Não sei se tem uma tradução boa assim em português. Igrejas escondidas, né? Mas seu escopo é limitado, certo? Então, o fundamento da igreja é na graça, não é na criação, na natureza, mas é em quem Cristo fez, em quem Cristo é e o que Ele fez por nós.
Então, como indicação do nosso mediador, né, de Jesus Cristo, em seu caráter de governante especial, o cabeça da igreja, a igreja carrega essa autoridade de Cristo para a sua igreja. Mas a sua jurisdição, ela é limitada, o seu escopo é limitado. Ela está limitada somente àqueles que professam sua sujeição a Cristo e se unem a uma igreja. Tanto que, de forma assim prática, a nossa igreja, ela não exerce autoridade àqueles que não são membros. A gente não pode disciplinar quem não é membro. Certo? E é importante que as pessoas se tornem membros para que eles possam estar sujeitos a essa autoridade e receber os benefícios dessa autoridade. A gente viu como é um benefício, um privilégio ter autoridade sobre nós também, que foram instituídas por Deus também. Se as autoridades do mundo foram instituídas por Deus, imagina as que estão na igreja. Então, benefício, na verdade, estar sujeito a essa autoridade. Mas a gente tem essa jurisdição limitada. Aqueles que realmente professam e se unem à igreja de Cristo. Diferente do Estado. O Estado tem jurisdição sobre todos que estão nesta nação, ou que são dessa nação, né, que é povo brasileiro, ou tem a nacionalidade brasileira, e assim vai. Né? Então tem as leis aí em detalhes, né, pode morar, residir em diferentes lugares, mas, enfim, né, cada Estado vai ter uma jurisdição bem abrangente. A igreja não, é um escopo bem limitado. Estado e igreja, então, têm origens diferentes e a sua autoridade tem fontes diferentes. A autoridade da igreja reside em Cristo e na obra dele, quando que a autoridade do Estado reside em quem Deus é de fato, como um governante universal, soberano sobre toda a sua criação. Certo? Então, tem origens diferentes. Apesar disso, a gente não nega, contudo, que é sempre importante lembrar que Cristo, ele não simplesmente é o cabeça da igreja. Ele subiu aos céus e está fazendo o que lá? Esperando, contando as horas? Ele se assentou. Certo? Assentou onde? No trono do universo. E ele está lá para quê? Para governar, inclusive, as nações que não são cristãs, para que tudo coopere para a sua obra, para a sua igreja. Ele está comandando a história agora como rei para o benefício da sua obra, do progresso do evangelho, da sua igreja. Então, ele também está como cabeça da igreja, das nações. A gente não nega isso de forma nenhuma. Mas a gente entende essa diferença da origem, do fundamento do seu poder. Cristo se assentou no trono, reina sobre todas as coisas para promover o bem da igreja, mas são separados. Instituições separadas, autoridades separadas. Aqui Cristo está exercendo assim, uma autoridade especial sobre todas as nações, que é um pouco distinta dele como cabeça da igreja. Então, Cristo é o cabeça de tudo, não apenas da igreja, mas isso não remove a essência do Estado, que é o que eu estava tentando falar. Ele não remove a essência do que o Estado é, do fundamento dele. Então, o Estado não cessou de ser uma indicação divina em sua forma natural, para todos os homens. Da mesma forma que a criação, por exemplo, de Deus não deixou de ser criação de Deus quando Cristo recebeu o domínio sobre toda a criação. É sobre tudo para promover os interesses do seu povo. Então, Cristo não domina somente os governantes, ele domina tudo. Todas as coisas que acontecem, sejam tempestades e coisas que a gente diz da natureza, como os resultados dos homens, Cristo está dominando para o benefício da igreja. Certo? Isso não tira a essência das coisas que foram criadas, como o Estado, que é para todos os homens. Em segundo lugar, Estado e igreja são essencialmente distintos em consideração aos seus objetivos primários. Então, o Estado tem o propósito de promover e garantir a ordem externa e o bem das sociedades humanas. Certo? Esse é o objetivo primário, deveria ser o objetivo primário do Estado. Quer seja uma terra cristã ou pagã. E sem uma ordem, sem um governo, se é tudo anarquia, o que acontece? Como fala lá em Juízes, cada um fazia o bem segundo o seu próprio pensamento. As coisas não vão andar bem. Então, sociedades humanas não podem existir sem uma sociedade, sem um governo organizado. Não tem como. Sempre vai ser destrutivo e maléfico para sociedades que não têm governo ou um tipo de organização. O Estado, então, tem como seu alvo a causa da humanidade como um todo. Cristão, não. Mas seria ordem e progresso. A frase que eu coloquei ali que a gente tem na nossa bandeira. O que significa ordem e progresso? É o objetivo do Estado. Vem de uma ideia lá positivista que a gente não concorda de forma integral, mas tem
claro, tem coisas que são boas, onde é necessário ter ordem e o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar da sociedade. É uma frase boa para se ter numa bandeira. Tirando a ideologia como um todo por trás, que deu origem a isso, é uma frase excelente para a bandeira. Nossa bandeira é fantástica. É ordem e progresso. Esse é o papel do governo civil. Certo? Ter o objetivo, o alvo, a nossa sociedade. Seja ordenada, tenha justiça e tenha progresso. Uma vida melhor para cada um. Isso é bom. E esse é o papel dele. Agora a igreja ela foi instituída para avançar e sustentar a obra da graça na terra. A obra de Cristo, que agora não está exercendo em pessoa aqui, mas pelo Espírito Santo, que usa a igreja. Esse é o objetivo primário, então, avançar o evangelho. Seu objetivo é promover o interesse espiritual das sociedades cristãs. Então, são objetivos primários, distintos, extremamente distintos. O Estado e a igreja podem ter vários interesses secundários. De novo, a gente não nega isso. Então, o Estado, ele deve a sua fidelidade a Deus. Toda a criação deve sua fidelidade a Deus. E nunca será dispensado de promover a glória de Deus e seus propósitos de graça. Certo? A gente também não nega isso. O Estado está separado da igreja, mas como a gente falou, não está separado de Deus. Porque foi criado por Deus. E deve essa fidelidade a Deus, a glorificar a Deus e promover os seus propósitos também. A igreja também, além do espiritual, como a gente falou, deve atender às necessidades temporais do povo. Não é só falar vai com Deus, vai em paz, mas também dar alimento, cuidar das necessidades emocionais, físicas, né, todas as necessidades possíveis que a pessoa tem. Também a igreja precisa disso, mas o objetivo primário é sempre o espiritual, a salvação da alma. Então, os propósitos primários são completamente distintos, mesmo que indiretamente possam cumprir a um fim comum. Os objetivos primários são distintos. Então, são instituições separadas. Em terceiro lugar, o Estado e a igreja são distintos em relação ao poder que lhes é conferido. O Estado foi ordenado primariamente para garantir a paz e os direitos de cada um dos membros da sua sociedade. Certo? Então, esse é o objetivo primário dele. Então, ele recebe um poder de que tipo? Coercitivo. Para exercer esse fim que lhe foi confiado. Ele precisa, então, de um poder coercitivo. Já a igreja não recebeu armas carnais, certo? Mas sim armas espirituais. Ela exerce poder no entendimento e convicções dos homens. Autoridade de influência espiritual. Acho que eu pulei isso aqui. Então, antes de a gente falar da igreja, no poder coercitivo, então o Estado deve proteger aqueles que gozam de seus privilégios, direitos de boa fé. Certo? Então, aquele que faz o bem, que está em Romanos 13, aquele que faz o bem, o Estado deve se elogiar. Aquele que faz o mal, porém, o que o Estado deve fazer? Exercer um instrumento que foi lhe dado. Qual instrumento foi dado ao Estado para fazer esse poder coercitivo? A espada. Então, Romanos 13, 4, fala que foi dada a espada. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. É a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, ela tem esse poder coercitivo que pode tirar a propriedade da pessoa e pode também tirar a vida da pessoa. Certo? Se ela pratica o mal. Ela tem esse direito conferido por Deus. Por mais que agora a gente não tenha, e seja uma discussão bem mais longa do que a gente deve fazer agora sobre a capacidade de tirar a vida das pessoas, pena de morte, mas isso foi conferido. O poder da espada. Já a igreja não recebeu essa espada. Não recebeu esse poder, essa arma carnal, mas sim uma espiritual, onde o poder é para entendimento e convicção dos homens. Então, uma autoridade de influência espiritual. Certo? O poder que ela recebe é do Espírito Santo, que não é por força nem por violência. Abram lá em Zacarias 4:6, que é um texto que fala sobre a igreja, que é um texto muito, muito bom. Zacarias 4:6, que eu gosto bastante. Fala sobre terminar a igreja, construção do templo e tudo mais, terminar Jerusalém, que Esdras não terminou, se não me engano. E no versículo 6 fala, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a igreja, ela não vai avançar por força de violência. Ela não vai exercer violência, mas é pelo Espírito Santo. É nisso que ela vai se fundamentar. É pelo Espírito de Deus, não é por força e por violência. Então é através da ministração da palavra e das ordenanças de Cristo que a igreja avança. Não é colocando a pessoa aqui com uma faca no pescoço dela e falando para ela confessar a Cristo e assinar alguma coisa. Não é assim. Então é pelo Espírito Santo que vai realmente convencer aquela pessoa e vai transformar a vida daquela pessoa. A arma da igreja, então, o poder da igreja não é físico, não é coercitivo, não é uma espada. Mas sim o Espírito Santo que vai atuar no coração da pessoa. É assim que a igreja avança. Com palavras, não qualquer palavra, mas com a palavra de Deus. Então, o tipo de poder recebido de cada um, Estado e igreja, são de natureza completamente diferentes. Separa claramente, então, Estado e igreja. Então, o ponto que é para fechar aqui é que Estado e igreja são instituições separadas de várias maneiras possíveis que você possa pensar. Então, é para provar que realmente são instituições separadas. Então, o Estado não tem competência nem autoridade para exercer funções espirituais. O Estado não tem competência, o que nos nossos dias é bem claro, nem autoridade. Certo? Da mesma forma, a autoridade coercitiva e civil é completamente alheia à jurisdição da igreja. Quando a igreja quer exercer esse tipo de autoridade coercitiva, ela está passando da sua jurisdição, fazendo o que não deveria. O Estado, então, tem autoridade para confiscar bens, ou infligir a morte. A igreja tem autoridade para instruir, reprovar, admoestar e censurar. Certo? Em quarto lugar, que acho que é o último, o Estado e a igreja são distintos também em relação à administração de suas respectivas autoridades. Então, a palavra de Deus não sancionou qualquer forma de governo. Certo? A gente não fala que república, democracia é a forma pela qual Deus instituiu que deve ser feito. Se tem monarquias, coisas assim, também aquela nação não estaria em pecado, por assim dizer. Desde despotismo à democracia, a Bíblia não sanciona alguma forma de governo. Mas, sob qualquer forma, o governo civil ela vai acabar indicando oficiais ou órgãos governamentais para administrar sua autoridade. Então, vai ter pessoas oficiais instituídas de autoridade, de poder em nome do Estado. Da mesma forma, a igreja também vai ter seus oficiais, encarregados de exercer a autoridade de Cristo, em nome de Cristo. Certo? Então, a ordem e governo da igreja estará nas mãos desses oficiais. Mais tarde, a gente vai discutir sobre quem pode ser esse oficial da igreja, quem pode exercer o poder da igreja. Então, questões de quem, de acordo com a palavra de Deus, pode exercer essa autoridade, mais para frente. Certo? Pode ter pastoras, coisas assim, a gente vai discutir mais para frente. Mas vão ter, então, oficiais. Cada instituição, Estado e igreja, vão ter seus magistrados específicos para exercer aquele poder específico que lhe foi conferido. Assim, mesmo que as duas instituições sejam de indicação divina, possuem existências separadas, caráteres distintos e autoridades independentes. Oficiais separados, tudo isso. Então, não sendo possível identificar um pelo outro, ou tornar um dependente do outro. Então, a igreja não pode se dissolver em Estado, o Estado não pode se dissolver em igreja. E um não está sujeito ao outro. Certo? Nem Estado sujeito à igreja, nem igreja sujeita a Estado. São separados. Tudo bem até aí? Sim. De forma prática, em situações como ocorreu na pandemia, qual seria a nossa postura? Talvez de forma um pouco geral ainda, se o Estado impõe alguma coisa à igreja e a gente decide que aquilo não tem base, isso vai impedir, por exemplo, as tarefas da igreja, a comunhão dos membros e tudo mais, a gente teria diante de Deus, a liberdade de se rebelar contra o Estado. Então, se ele fala, as portas têm que estar fechadas, a gente decide, não,
isso não é benéfico, isso contraria o que Deus nos manda fazer, nós podemos se rebelar contra o Estado. E na questão da pandemia, várias igrejas em vários lugares se rebelaram contra esta diretiva do Estado. E muitas tiveram histórias incríveis, inclusive, né? Do Canadá, lá, do John MacArthur, todas essas coisas foram histórias incríveis. Mas é um ponto que se pode muito discutir. Mas, de maneira geral, o Estado não pode decidir que horas que a gente abre, não pode decidir se a gente fecha, se a gente abre, o que a gente fala, como a gente fala. Essas coisas o Estado não tem autoridade. Quem a gente fala que realmente pode se casar com o outro, todas essas coisas o Estado não tem competência nem autoridade para decidir sobre a igreja. Nós é que decidimos baseado nas Escrituras. Então, se a gente olha as circunstâncias e as Escrituras e decide que o Estado está mandando algo que não pode, a gente pode se rebelar. Certo? Da mesma forma, a gente pode, como igreja, falar das questões morais que o Estado faz errado. A gente pode denunciar essas coisas. Mas a gente não pode proibir, por exemplo, que se pague impostos, coisas assim. A gente não pode incitar greves, né, que é uma questão talvez um tanto pessoal para mim no momento, né? A gente tem que tomar cuidado sobre essas questões. A gente discutiu nos 10 mandamentos muito essa questão, né, sobre até de greve, coisas assim que impactam a vida das pessoas, que são destrutivas, que se realmente um cristão deveria participar ou não. Então, a igreja também ela é limitada em relação ao Estado. A gente pode denunciar as questões morais do Estado, mas a gente não pode denunciar as outras coisas, como ele decide fazer as coisas, toda a burocracia que é feita, coisas que a gente fala não tem transgressão moral nenhuma em relação à palavra de Deus, o Estado pode continuar fazendo. E a gente tem que falar aos nossos membros, se sujeitem, paguem os impostos, façam o que o Estado está fazendo, não só neguem, porque isso é pecado. A gente fala isso. E mesmo que sejam até algumas vezes abusivos, a gente não fala para os membros se rebelarem. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa relação. A gente não permite que o Estado governe a igreja, porque quem governa a igreja vai ser Deus, né, pelo Espírito Santo, usando as autoridades que foram instituídas. A gente pode receber conselhos do Estado e falar, não, está tudo bem, está certo, talvez é mais prudente a gente fechar por um tempo. A gente pode fazer isso também sem pecar diante de Deus. É uma questão que a gente vai discutir, mas a gente tem que saber que o Estado tem uma limitação gigante. O Estado não manda aqui, nas questões espirituais. Certo? Ele manda em algumas outras questões. A igreja paga imposto? Não paga imposto? Tem personalidade jurídica e tudo mais? Nisso a gente não vê prejuízo nenhum. Mas nas questões espirituais, morais, o Estado não tem autoridade alguma sequer na igreja. Não tem palavra nenhuma. Tudo bem? Em coisas que prejudicam, como fechar a igreja, a gente pode pensar numa coisa mais civil, mas isso vai prejudicar mandamentos espirituais, de deixar de congregar, do benefício espiritual, da saúde espiritual dos membros. A gente tem que pensar nisso sempre, que foi algo difícil de fazer nessa pandemia. No conselho teve muita discussão sobre isso, né? Sobre fechar e tudo mais, que não é fácil, a gente tem que saber essa limitação. Tudo bem? Mais alguma questão? Então, nisso a gente discutiu que realmente, ou espero que tenha ficado claro que são separados. Agora a gente vai começar a discutir como se relaciona isso, né? Acordos, alianças e tudo mais. Deise, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?